Olá, pessoal. Então eu vou fazer essa aula aqui, que é sobre mob, tá? O que significa mob? Vamos lá. Mob, ele vem de um termo antigo, que é month on book. Isso aqui vem de finanças, tá? Finanças, era o tempo que uma operação ficava no book contábil, no livro contábil, tá certo? Então, o que acontece? Qual é o procedimento para a gente poder utilizar, tá certo? A gente sempre utiliza, primeiro, safra de entrada de algum produto, por exemplo, pessoas contratadas, etc. Tá certo? Então, a gente usa safra. Depois a gente monta uma matriz de saída com frequência absoluta. Depois a gente monta uma matriz de saída com frequência relativa. Depois a gente monta uma matriz com saída com frequência relativa acumulada. E por fim a gente monta o gráfico das saídas de frequência acumulada, comparando cada safra com a média. Certo? Essa ideia aqui são os passos que a gente tem, certo? Para construir. Então, eu vou construir com vocês lá. Então, o que acontece? Ó, eu vou abrir aqui nossa base de dados, que a gente está trabalhando com essa base de RH, tá certo? Até agora. E como eu vou utilizar apenas essa data, vou começar com a data de contratação, eu vou ocultar todas as coisas aqui, para ficar só mais fácil a gente trabalhar, tá bom? Então, vou ocultar essa parte e vou ocultar essa parte aqui, para a gente montar a safra. Primeiro passo. Para a gente poder montar a safra aqui das pessoas, eu quero trazer todo mundo para o dia 1º de cada mês e cada ano. Então, aqui eu vou colocar o dia e vai ser 1 para todo mundo, tá bom? Então, vou colocar 1 para todo mundo aqui até o final. Depois eu vou pegar o mês que a pessoa entrou na empresa. E aí a fórmula mês. Ok? Mês da onde? Mês daqui, dessa data. Então, para todo mundo aqui, mês, jogou mês. E o próximo é ano, então, igual ano, fórmula ano, dessa data aqui. Tudo bem. Até aí, ok. Agora eu quero transformar isso daqui num formato como esse daqui, tá certo? Eu vou fazer aqui uma safra texto, porque ele vai ser no formato textual que eu vou utilizar concatenar, que é uma função aqui do Excel que ele concatena, ele junta texto. Então, eu quero primeiro o número 1, o dia 1, coloco a barrinha para separar o mês, depois eu coloco a barrinha para separar o ano, que é esse cara aqui. Tá tudo separado por ponto e vírgula cada coisa que eu quero. Ó, colocou concatenar, texto, jogo lá embaixo. Então, beleza. Só que isso aqui não é um número, é um texto. Tanto que eu posso colocar data abreviada ou colocar geral, ele fica da mesma forma. E eu quero essa safra em formato ano, em formato número, perdão. Então, eu quero a safra em número. A safra em número, eu pego este cara aqui, ou seja, o texto, essa safra texto, e multiplico por 1. E transforma num número, e de tal maneira que se eu colocar em formato data, ele joga todo mundo o dia 1º. Seu respectivo mês e ano. É isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a data, agora a safra de hire, ao invés de utilizar essas 5 variáveis aqui, eu vou fazer de uma forma só. Que é, como que a gente fez? Aqui, a gente pegou, multiplicou, concatenar, tá certo? A gente que eu tô fazendo, tô multiplicando concatenar, do que? Do número 1, entre parênteses, a barrinha, o mês da data que eu quero, que no caso, essa data aqui tem a base aqui, certo? Fecho, entre parênteses, a barrinha, entre mês e ano,
coloco ponto e vírgula, fórmula do ano, jogo aqui, fecho e fecho concatenar. Ele me traz o número, que agora eu tenho a data abreviada. Acabou o problema, tá? Então, ao invés de utilizar 5 variáveis, eu faço tudo numa variável só. A vantagem é que você diminui as variáveis na base de dados, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês verem qual que é o passo a passo, tá? Isto feito, eu vou abrir uma nova planilha, que ele abriu aqui, eu vou chamar de mob, tá? Eu vou calcular. Eu vou pegar aqui, nessa safra, qual é a menor data que eu tenho. A menor data que eu tenho, aqui ó, é janeiro 16, tá certo? 1 de janeiro 16, aqui é a menor. E a maior data que eu tenho é abril, tá certo? 1 de abril de 2017. Então, menor é a maior. Muito bem. Com isso, eu venho aqui no mob, tá? Então, vou ter aqui a minha safra. Eu começo com 1 do 1 de 2006. O segundo é 1 do 2. Opa. 1 do 2 de 2006. Eu pego esses dois conjuntos, ele já vai entender, ó. 3, 4, tá? Então, eu vou arrastar até abril de 2017. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Abril. Até aqui. Certo? Então, arrastei aqui. Bem, aqui eu vou trazer agora o total. Total de pessoas que foram entrando, tá? Então, total contratados. Certo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma contagem. Vou pedir para ele contar quantas pessoas tem, quantos desse valor tem, quantos aqui em fevereiro tem, e assim sucessivamente. Então, eu vou usar um CONT-C, tá? Essa fórmula do CONT-C aqui, ele pede para mim qual que é o intervalo que eu quero contar, vou na base de dados, eu vou pegar a safra de contratação, quero contar, vou fixar essa barra para ter certeza que não vai sair, e o critério é esse cara aqui, tá certo? Ou seja, eu vou pedir para ele contar esse critério, tá? Mandar ele fixar a coluna para mim, deixar ele fixado a coluna para descer somente as linhas. Tudo bem, tem uma pessoa contratada aqui, dou um clique duplo, ele arrasta todo mundo, tá certo? E 15 pessoas, 12 pessoas contratadas, 5 assim sucessivamente, até ele chegar no final. E aqui eu vou colocar um total, para ter certeza que eu tenho os 310, tá? Registros da base. Então, eu tenho aqui 310 registros. Fechou, tá certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a frequência absoluta, ou seja, das pessoas que vão saindo. Ou seja, eu quero saber quando essa pessoa saiu, quando essa daqui saiu, qual mês que ela saiu depois da contratação. Se foi 1 mês depois, 3 meses depois, 4 meses depois, 5 meses depois, assim sucessivamente. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte, aqueles que ainda permanecem na empresa, eu vou chamar de -1. Então, -1 é a pessoa que está na empresa ainda. Depois, aqui, 0 seria a pessoa que saiu no mesmo mês. 1, a pessoa que saiu no mês seguinte, um mês depois da contratação. 2, as pessoas saíram 2 meses depois da contratação. E a gente vai ver qual que é o máximo. Para isso, a gente faz o seguinte. A gente vai fazer agora, vou voltar a reexibir todo mundo aqui. E eu vou usar a data de desligamento. Então, eu vou usar a safra do FIRE, tá? A demissão. Como que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou pegar essa fórmula, copiei a fórmula aqui, Ctrl C, vou colar ela aqui, Ctrl V, colocar a data abreviada. Só que, a hora que eu aperto F2, esse cara tá na data de contratação. Tá vendo? Opa. V2, V3. Deixa eu colocar aqui em V2. Agora sim, V2. Tá? Vamos lá. Esse cara aqui está na data de contratação. E eu vou trazer ele para a data de termination, data de saída dele aqui da empresa. Tá certo? Joguei. O que aconteceu? As pessoas que ainda estão na empresa, está em branco aqui, ele aparece 1 do 1 de 1900. Certo? Então, aqui ele vem a 1 do 1 de 1900, significa que a pessoa está lá. Quem saiu vai aparecer a data, aqui ó, safra da data que aquela pessoa saiu, no mês e ano que a pessoa saiu, todo mundo jogado no número 1. Tá? No dia 1º. Então, joguei todo mundo aqui,
dessa forma. Agora, eu vou calcular o tempo na empresa. Certo? Vamos calcular o tempo na empresa. Beleza? Para calcular esse tempo aqui da empresa, a gente vai calcular entre essa data e essa. Tem um jeito bem bacana aqui no Excel, que é o seguinte. Tem uma função, no Excel, que ela é uma função um pouquinho escondida, tá? Ela se chama DataDiff. Tanto que se você colocar data, não aparece o diff. DataDiff. E ele funciona assim, o DataDiff. Você vai colocar a data inicial que você quer pensar. No caso, a data inicial é essa. Ponto e vírgula. A data final é essa aqui. E aí você vai pedir para ele como que você quer. Se você quer em meses, em anos, tá? Se você quer em dias. Como a gente vai trabalhar em meses, a gente vai colocar entre parênteses M. Então, ele calcula a diferença entre uma data e outra. Então, por exemplo, ó, aqui. Entre essa data e essa se passaram 2 meses. Como aqui é o número 1, aqui é 1900, ele traz erro, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Se for erro, se isso aqui der erro, ou seja, se for um erro, eu vou pedir para ele colocar um -1 para a gente. Significa que a pessoa ainda está na empresa. Tá vendo aqui? Pronto. Ó, ele traz as datas certinho para mim. Ó. Quantos meses se passaram daqui até aqui? Quantos meses se passaram daqui até aqui? E assim sucessivamente. Tá? Dessa data de contratação da data de saída da pessoa. E quem está -1, ele traz aqui para mim quem ainda está na empresa. Tá? Vou colocar o filtro aqui e vou pegar a maior data que eu tenho. 84. Tá certo? A maior data para mim foi 84. Aqui nesse caso, sendo dessa forma. Vou no mob, então 0, 1, 2, 3, e vou arrastar até 84. Até 84. Ó. 84. Tá certo? Arrastei aqui. O que eu vou pedir para ele fazer agora? Eu vou pedir para ele fazer uma contagem, onde aqui é o primeiro critério e aqui é o segundo critério. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer um conte CES. Então, olha só. Qual que é o intervalo do primeiro critério que eu quero? Volto aqui. O intervalo do primeiro critério é a safra de contratação. Fixei. Vamos aqui. Qual que é o critério? Esse cara aqui. Esse cara vai permanecer na coluna e andar na linha. Permanecer na coluna e anda na linha. Bem, qual que é o segundo critério? O tempo na empresa. Fixei. Aqui. Esse cara anda nas colunas e permanece na mesma linha. Então, anda nas colunas, aberto, fechado com cifrão na mesma linha, linha 1, tá? Fechei aqui. Então, essa pessoa que foi contratada em 2006 continua na empresa. Então, todo o resto tem que ser 0. Vamos arrastar até lá. T4, a fórmula. E é 0. Fechou aqui. Ele vai processar, demora um pouquinho, tá certo? Tem 8 processadores fazendo aqui 8 prints, fazendo o processamento. Ele processa para a gente e vai nos mostrar já como que vai ficar essa distribuição, tá certo? Dessa primeira matriz. Isso daqui é a matriz 1 que eu falei para vocês, que estava aqui no Word, né? Que é a primeira matriz que a gente monta, tá certo? Eu vou pausar um pouquinho o vídeo, depois eu já volto para vocês para não ficar tão demorado, tá bom? Pronto. Olha só. Ele voltou, calculou todo mundo para a gente, tá? O que eu vou fazer? Essa soma que tem aqui, eu vou arrastar para todo mundo. Vou colocar até o final essa soma, certo? Então, eu tenho aqui a frequência absoluta para todo mundo. Tá? Tá bonitinho aqui. Ou seja, se eu colocar aqui, ó, fixar somente a primeira linha, exibir para ficar mais didático aqui, congelar a linha superior, o que está acontecendo aqui? Olha que interessante, ó. Aqui, -1 para a gente é que ainda está na empresa, ou seja, dos 310 pessoas que foi contratado ao longo da história da empresa, desde 2006, 207 permanecem na empresa. Todo mundo foi saindo ao longo do tempo. Isso aqui é a linha média, que a gente vai chamar. Então, ó, 5 pessoas saíram no primeiro mês, no mesmo mês, 4 pessoas saíram um mês depois, 6 pessoas saíram 2 meses depois, e assim sucessivamente. Tá? Como que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer a frequência relativa dessa
absoluta aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou selecionar toda essa tabela, Ctrl C, tá certo? Vou no fim dela, dar espaço de umas 2 colunas, e vou pedir para ele colar para mim como número. Tá? Colar valores de formatação. Só isso. Tá? Colo valores de formatação para mim. Ele demora um pouquinho, tá certo? Mas ele vai. Tá? Já vai o valor e formatação. Tá? Só um minutinho aí. Eu vou pausar novamente aqui e já volto. Pronto, pessoal. E colou aqui para mim essa primeira tabela. O que eu vou fazer aqui? Aqui, não, como eu falei para vocês, não vai ter fórmula, tá? Só os valores. Para eu fazer a frequência relativa aqui, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou apagar do -1, vou deixar só o total, tá certo? E vou ver como que funcionam esses percentuais. Ou seja, eu vou pegar aqui, colocar um igual, este valor aqui, dividido pelo meu total. E vou fixar esse total somente na minha... fixando aqui, somente na minha coluna. Tá certo? Que as linhas eu vou pedir para ele descer. Então, fixo a coluna, peço para ele descer. Então, aqui, ó. Tá vendo? Como eu quero percentual, já vou colocar a formatação percentual. Colocou para mim, arrasto até o final. Com a frequência relativa. Fechou aqui e desceu. Tá certo? Quem está com 0 aqui significa que está dividindo por 0, ou seja, não teve contratação nessas safras aqui, então está correto. Tá certo? Esta pessoa aqui, por exemplo, ela não está na empresa mais, e ela saiu, tem que dar 100% no mês que ela saiu. Opa, passou aqui, ó. 38 meses depois ela saiu, foi uma pessoa contratada, tá? Aqui, em junho de 2007, e essa pessoa contratada ficou 38 meses na empresa, que está aqui. Certo? Tudo bem. Agora, nós vamos calcular, com essa mesma tabela de frequência relativa, a gente vai calcular a frequência relativa acumulada. Então, eu vou copiar essa tabela novamente. Venho aqui. Vou até o final. Então, umas 2 colunas e colo somente valores aqui. Tuf, colei. Tá? Colei valores. Vou colocar aqui formato safra pra gente. Aqui. Vou apagar o meio, novamente. Tá bom? Do -1 até 84. E vou fazer o acumulado. Como que vai ser o acumulado disso daqui? Vai ser o seguinte. Aqui no 0 é o próprio 0%. Aqui do 0. Esse cara aqui. 0. Tá? Aqui no 1... um mês depois, é o 0, o valor do 0 que eu tenho aqui, mais o valor do 1. Ele vai acumulando para mim isso daqui. E esse -1 aqui é o próprio valor de -1 que eu tenho aqui. Tá? Ou seja, se aqui eu tenho 100%, se a pessoa permanece, todos os outros aqui tem que ser 0. Eu vou arrastar do -1 até o 84. Então, todos os outros tem que ser 0. Tá certo? Então, aqui, ó, vou pegar todo mundo aqui. Tá com fórmula, vou dar outra tabela. Então, até o final, selecionei, dá um clique duplo e traz para mim, já calculando. Então, olha o que ele fez agora. Qual que é a diferença dessa última matriz aqui para a gente? A última matriz é o seguinte, vou pegar um número maior que 1 aqui para ficar fácil de explicar. Aqui, em novembro de 2011, foi contratado 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, 40%, ou seja, 4 ainda estão na empresa. 10%, ou seja, uma pessoa saiu no primeiro mês. No segundo mês, continuou 10%, aqui no mês 1. Tá? Então, significa que não saiu ninguém aqui ainda. Certo? Continua 10. 10%, só saiu aquela pessoa lá. Então, eu estou fazendo uma curva acumulada. A hora que sair mais uma pessoa, isso aqui vira 20. Aqui, ó. No mês 29, saiu mais uma. 10 com mais 10%, 20. No mês 30, saiu mais uma. Então, virou 30, tá certo? E continua 30 até a curva maturar em 60, que foi em 53 meses. 60% foi onde ela maturou. Como que a gente sabe disso? Por que 60, onde ela maturou? Porque se tem o 40 ainda na empresa, saíram 60. E agora a gente vai ver como que funciona esses meses de saída, tá? Aqui embaixo ele foi calculando para mim
no total, a curva média dessa empresa de maturação das pessoas. Ou seja, dos 310, aqueles 207 permanecem na empresa. Então, significa que 207 é 67% permaneceram. E saíram, então, 33%. Como que a gente sabe que é 33%? Ao final da curva aqui, ó, 33%. Tá bom? O que eu vou fazer? Para ficar mais simples e mais didático, eu vou criar uma nova planilha aqui e vou chamar gráfico de mob. Tá? Como que ele é feito? Tem um gráfico de linhas. Então, inserir gráfico, colocar um gráfico de linhas, tá? Vou aumentar aqui. E a gente vai fazer esse gráfico de mob aqui bonitinho, tá bom? O que vai acontecer? Vou tirar aqui essa coisa. Para ficar maior para a gente. A primeira curva que eu vou colocar, que é a curva de referência, é a curva média, certo? Então, eu venho aqui, design do gráfico, inserir, selecionar dados, adicionar, vou no mob e vou pegar lá essa aqui é a minha última tabela. Essa aqui já é a minha última tabela, perfeito. E vou pegar a partir do mês 0 aqui, que eu tenho, tá certo? Aqui. Aqui é o nome da série, esse aqui é a curva média, tá? Curva média. Aqui no 1, então, esses valores que eu venho aqui no mob, eu pego a partir do mês 0 e vou até o final, o 84. Dou OK. Aqui nos rótulos da série, eu venho no mob, pego do 84 até o 0. Opa, andou demais aqui. Até o 0 dessa planilha aqui, onde que eu estou minha referência. Até o 0 aqui. Certo? Então, vamos lá. O que ele está mostrando aqui para mim? Está mostrando o seguinte, ó. Vamos colocar aqui bonitinho. Colocar aqui a legenda. Vou colocar a legenda dessa pessoa na parte inferior aqui. Tá? Aqui embaixo, o título dos eixos, no eixo aqui, horizontal, esse cara aqui é a meses na empresa, certo? E aqui, título dos eixos, vertical, isso aqui pra gente é a frequência acumulada de saída de funcionário, tá? É isso que significa esse cara aqui. Então, aqui eu vou dar uma aumentada pra gente, para ficar didático. Aqui eu vou dar uma aumentada para ficar didático, tá certo? Aqui a legenda, eu vou colocar um pouquinho maior e vou inserir mais coisas para poder comparar para vocês. Aqui vai ficar um pouquinho maior também. E os meses aqui vai ficar maior, tá bom? Aqui também. Pronto. Aqui. Vou colocar aqui uma cor aqui, bordô, para a gente poder trabalhar. Aqui na linha. Inserir, formatar, gráfico, formatar, contorno, Word. Pronto. O que acontece aqui, pessoal? A gente viu lá que 33% fica fixado. Então, aqui, ó, tá em 33%, certo? 33% é onde que a gente fixa, onde a gente tem a nossa estabilização aqui, tá? Ficou bonitinho, 33%. Perceba que essa curva, a gente tem as acelerações dela aqui, ó. Quanto mais inclinado for, significa que mais rápido as pessoas estão deixando a empresa, tá? E perceba que essas inclinações, elas vão diminuindo. Essas inclinações dessas curvas, elas vão diminuindo ao longo do tempo. Tá vendo? Essa é a ideia. Que elas diminuam mesmo, tá? Isso serve para muita coisa. Então, por exemplo, se você começa a captar cliente em determinado mês e a curva de saída desses clientes, por exemplo, começa a ficar muito alta, tá certo? Significa que você está perdendo muita gente em pouco tempo. Tá? Então, tem que ficar atento nisso, tá? Então, essa aqui é a curva média. Muito bem. Dessa curva média, vamos colocar uma safra aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, para a gente poder comparar. Eu vou aqui em design do gráfico, selecionar dados, vou adicionar, venho aqui no mob, eu vou escolher uma safra aqui que tenha bastante gente. Vamos pegar aqui
uma que tenha bastante gente, 17, 13, e que saiu bastante também. Entrou 12, está 92 ainda, 73, 78 permanecem, vamos lá, 100% permanece. Uma safra com problemas. Ó, essa aqui, ó. Essa safra aqui, ó. 17% permaneceu desses 12 que entraram. Tá vendo? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser um mês, esse mês aqui. E a série agora, que a gente vai colocar, vai ser essa série aqui, ó. Até lá o final. Selecionei até o 84. Olha isso. Opa, tem alguma coisa aqui que eu coloquei errado. Vamos colocar aqui, editar, selecionar dados, editar, valores da série. Ah, eu peguei o 17 também, 17 não pode entrar, é só do 0 para frente, pessoal, foi mal. Aqui, pronto. Agora sim. Olha como que funciona, ó. Olha o que aconteceu. Aqui é interessante, ele foi andando em escadinha, porque é pouca gente, então acontece daí na escada, tá? Só que você perdeu 50% da sua safra, olha que interessante aqui, você perdeu 50% das suas pessoas em 24 meses. 2 anos depois, 50% daquelas que você contratou já tinha ido embora. Depois ficou mais 2 anos, mais 24 meses sem perder ninguém, e você perdeu mais quase todo mundo, sobrou somente 17%, em um período muito curto, ou seja, dos 48 até 56, ou seja, em 8 meses, você perdeu quase o resto da galera. Olha aqui. Então, assim, o que aconteceu? Por que a galera tá indo embora? Tá certo? Porque o que acontece? É meio natural as pessoas irem saindo. Não tanto assim, tá? Tem um tempo médio de 5 anos as empresas aí. As pessoas permanecerem na empresa. A questão é que quando deu 4 anos, a galera toda começou a debandada. Isso aqui é complicado, você pode perder o departamento inteiro. Tá vendo como é difícil isso aqui? Vamos colocar um outro pra gente ver. Vou pegar uma outra aqui, ó. Uma outra safra. Selecionar, adicionar, mob. Pegar aqui uma outra safra pra gente. Vamos pegar, olha, e olha isso aqui, sobrou apenas 10%. Vamos pegar uma safra mais recente, tá? Ó, comparado aqui, vamos pegar essa safra aqui, ó, de 2015, tá certo? Peguei aqui, a gente pega do 0, tá? Até lá. 92% das pessoas ficaram em FZ112 no lugar certo. Beleza, 92% ficaram, só 8% saíram. Beleza. Ó, é essa galera aqui, ó. Perceba que tá ok. Tá vendo? Aqui tá tudo bem. Por que tá tudo bem? Compara com a curva média. Vamos comparar. O que está acontecendo? Se você comparar essa curva aqui com a curva média, você perdeu um percentual de pessoas 14 meses depois. Com relação à média, aqui a essa curva média, você tinha perdido 14 meses depois em torno de 15% da empresa, do total da curva média. Então tá ok. Essa curva aqui não tá ok, porque em 14% você já tinha perdido, em 14 meses, perdão, você já tinha perdido 25% da galera. Ou seja, essa curva aqui estava complicada. Foi uma curva difícil. Então, para que serve um gráfico desse? Se você tem uma referência que você sabe o que está acontecendo, uma referência histórica, você já consegue ver o seguinte. Se você tem, por exemplo, algo que você começou uma safra nova, começa a acompanhar o fluxo dessa safra de saída, de qualquer coisa, aquilo que você precisar, e você percebe que a aceleração disso é muito alta, comparado com a média, por exemplo, aqui, você sabe que você vai ter um problemão aqui, tá certo? E essa curva pode ser muito mais alta que a média. Isso pode estar envolvido muito dinheiro, pode estar envolvido muita pessoa, pode estar envolvido muita energia, pode estar envolvido muita coisa. Então vai depender do contexto que você tá. Mas você consegue tirar muita informação de um gráfico como esse. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá certo? Espero que tenha ajudado, tá certo? E qualquer dúvida, me procurem, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula.
Tchau, tchau.